para essa questão, né? Se tem uma hora marcada para esse encontro ou não. O irmão quer falar, irmão Roberto, sobre esse assunto? Já foi bem As, desgastado. Eu creio que os a, irmãos devem a ter um sala pouquinho. aí de aula, Fica à eu vontade, não irmão. precisaria acrescentar mais nada, porque o desfecho da fala aí dos irmãos foi bem Pois contundente. é. Mas como a palavra do Pai, ela é abundante, ela não tem limitação, eu queria só agregar algumas palavras singelas aqui a tudo que foi falado dentro daquilo que eu compreendo numa esfera espiritual e numa esfera terrena. E eu quero trazer uma referência das Escrituras daquilo que eu agora vou afirmar através das Escrituras. Paulo, em carta aos Romanos, ele vai dizer uma coisa que nós precisamos analisar, entender com humildade, simplicidade, para que nós possamos ter a profundidade do entendimento de tudo que acontece. Muitas das vezes na nossa capacidade de raciocínio. Então, carta aos Romanos, capítulo de número 3, no verso 1, começo nessa fala dizendo o seguinte: que vantagem pode haver, então, em ser Yaldim? Ou que utilidade existe na circuncisão? Quer dizer, tomar como posse essa emuná, essa realidade que nós vivemos agora. Muitos de nós aqui, como eu, saí do sistema há mais de 30 anos, muita gente já conhece um pouco do meu testemunho, como os demais irmãos aí. Então, que vantagem é se eu não tiver uma compreensão espiritual? Versículo de número 2 diz assim: muita, em todos os sentidos. Roberto, muitas em todos os sentidos. Primeiramente, porque aos Yodim foram confiadas a palavra de Ial. Começa já a mexer numa esfera intelectual de entendimento terreno e de entendimento espiritual. Versículo de número 3. Sendo assim, que importa se alguns desses Yodim foram infiéis? Que importa, irmão? Que importa? No meio de nós, tantas pessoas infiéis, segundo as revelações e as promessas do soberano, através dos seus profetas e através do próprio Alcha, irmão Reis. Que importa? Que importa? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Al? É uma pergunta. A infidelidade de muitos Ialdins, interesseiros que estão no meio de nós, camuflado no corpo do Machia, como se Ial não conhecesse o que são verdadeiros e falsos, porque o próprio Alcha, em muitos dos seus ensinamentos, ele falou que ia estar infiltrado no meio de nós falsas pessoas, falsos irmãos, falsos profetas, falsos líderes, incorporado numa falsa religiosidade. Shaul está em pauta aqui falando para os irmãos de Roma, escrevendo essa carta, que nós precisamos pousar e entender a cada fala e o sentido da fala. Versículo de número 4, irmão Regis. Absolutamente não. Seja Ial verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e sejas vitorioso quando fores julgado. Já foi falado dentro de um contexto, de uma cultura, de um povo, que nós sabemos que o noivo não atrasa. O noivo, ele é fiel. O noivo, ele cumpre com as suas obrigações. O que acontece então, irmão Roberto? Nessa situação aí, não é costume na cultura judaica, como já foi colocado aqui, o irmão Régio colocou bem, e a irmã Maria, o noivo atrasar, não é costume.
O que pode ser confundido com atraso. O problema hoje é que as pessoas estão confundindo o atraso, não do noivo, mas da noiva, que não tomou as precauções cabíveis para estar ataviada, pronta, com o selo da aprovação, para essa núpcia. Então, o problema nunca teve na esfera espiritual. Respeito e tenho carinho com aqueles que têm essa dinâmica de cálculo, de buscar essa facilidade para esse encontro. Mas não é assim que eu, quando começo a examinar as Escrituras e quando eu venho para essa realidade, não é assim que as Escrituras me mostram. Até porque dentro de uma esfera espiritual não há sombra de variações. O tempo determinado pelo Criador para que retorne o noivo a essa núpcia já está determinado e definido. Não é cabível nós, mortais, limitados, pecadores numa matéria caída, acharmos a fórmula exata para apresentarmos o resultado ou a soma dessa matemática. Até porque, irmão Regis, nós sabemos, temos uma compreensão que vivemos num mundo onde a mentira ela tem prevalecido, irmão Gilsomar, perdão. Aonde nós sabemos que o que está prevalecendo hoje são as mentiras do que é a verdade. O diabo sempre trabalhou em cima disso. Começou lá no Éden. Isso começou lá no Éden. Isso não é de agora. Porque o papel do diabo é bem executado, é ludibriar, enganar, é confundir as mentes menos favorecidas ou que se volte para essa dinâmica de buscar as revelações verdadeiras daquilo que o Pai pode nos proporcionar através do seu Ruach Kadosh. Essa confusão no arraiá hoje, que está pirando a mente de muitas pessoas e está trazendo confusão e até incredulidade, ou incredulidade na vida de muitas pessoas, porque eles estão dando mais ênfase à voz do homem do que aquilo que as Escrituras nos mostram. Na esfera espiritual, irmãos, não há sombra de variações, não há mentira, não há engano, não há engoldo. O que está resolvido lá na esfera espiritual já está bem resolvido, acabou. A Escritura vai dizer que Yahshua falou isso. Eis que o meu pai já separou, já elegeu desde a fundação. Desde a fundação do mundo. Não é eu agora, o irmão Roberto, não é agora um mortal, não tirando a credibilidade, não desfazendo de ninguém, que tem dinâmica de buscar, de estudar, porque isso é dádiva, porque até nos pilares ministerial da Querrilar do Matia, não titularidade, mas creio nos pilares ministeriais. E o pai chamou muitas pessoas para ser mestre em algumas áreas, para ser ensinadores em algumas áreas, para ser apacentadores em algumas áreas. Não titularidade, porque isso é coisa do homem. Título, reconhecimento humano só serve para essa esfera terrena. Quem você é, irmão Regis? Quem você é, irmão Roberto? E aí eu dou minha carteirada lá, eu sou fulano de tal. Isso não vale, isso não presta para a esfera espiritual. Mas dentro do contexto das regras espirituais, daquilo que o Pai estabeleceu, existem pessoas levantadas com o Ruach Kadosh para ministrarem em áreas que muitas das vezes são complexas de entendimento, talvez, da maioria. Então, o Pai levanta a pessoa assim. Isso eu tenho convicção e afirmo isso com toda a minha força.
Porque Shaul escreveu isso. Shaul escreveu isso. O pai separou algumas pessoas para algumas áreas específicas, irmão Gilsomar, para até, de uma certa forma singela e com muita simplicidade, esclarecer algumas questões, irmão Regi, que talvez seja dificultuosa para algumas pessoas, mas talvez para as outras não. Então, para encerrar minha fala, o noivo jamais se atrasará. O noivo jamais se atrasará. O noivo está no altar. O noivo está no altar. O noivo sempre esteve no altar, desde a fundação do século. Agora, qual é o problema? A noiva que está escangalhada ainda. A noiva que, como foi colocado aqui, não amadureceu, não cresceu, não está adornada. Eu sempre afirmei uma coisa nas minhas lives em particular, que nenhuma noiva coloca o vestido de núpcia na véspera. Coloca no dia. É no dia que o vestido tem que estar pronto, é naquele dia, é na hora que está próximo ao cerimonial. Então, irmão Gilsomar, para a gente aqui finalizar e esclarecer os nossos ouvintes, os nossos amados irmãos da Querrilar do Machia. Se você está achando que o noivo se atrasou, tira isso da sua mente, apaga isso da sua mente, que isso é uma mentira. E esse podcast aqui, ele tem um jargão dizendo verdades e mentira. O podcast Yeldim. Dentro de uma cultura judaica, o noivo jamais se atrasaria. Então, o que acontece lá no contexto de Matitiel 25, principalmente no versículo de número 5 à frente? Nós sabemos que as escrituras foram muito mexidas, até para trazer uma confusão. Mas aí, quando eu pego aqui, sabendo que o Criador, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onisciência, ele até permitiu, irmão. Bota isso na sua cabeça. A escritura está mexida. Foi mexida por quê? Porque o Pai permitiu. Tem fermento. Por quê? Porque o Pai permitiu. E Alcha veio e avisou. Mas o Pai que permitiu tudo isso aí. Tiraram vários livros apócrifos, livros pseudepígrafos. Tiraram, mas o Pai permitiu. Tem muitos falsos profetas no meio de nós. O Pai permitiu. Tem muitos falsos crentes no meio de nós. O Pai permitiu. Tem falsos irmãos no meio de nós, irmão Roberto. O Pai permitiu. O Pai permitiu tudo. E quando eu vejo ele, na sua onipotência, permitindo tudo, porque a Escritura diz que está tudo nu e patente diante dos seus olhos. Tem nada oculto. Talvez esteja oculto aos meus olhos, limitado. Aos olhos da Querrilar do Machia, limitado. Mas aos olhos do Pai, nu e patente. Ele vê tudo. Tu está pensando que ele está me vendo aqui com essa camiseta? Com essas roupas que esconde a minha vergonha? Não. O Pai me vê como ele me trouxe a essa esfera. Porque os olhos dele são puros. Eu não posso me apresentar diante dos irmãos nu. Porque eu iria me envergonhar. Iria fazer os irmãos passar vergonha. Mas o Pai, diante da sua presença, ele me vê como eu sou, na minha essência. Não tem máscara. Não tem conversa fiada. Então, tudo o que está acontecendo na atualidade tem a permissão do Pai. Mas uma coisa fica bem certa, mediante a fala dos irmãos que já colocaram muito bem, foram muito felizes na sua fala. O noivo jamais se atrasará. Talvez, dentro de um contexto de interpretação em Matitiel 25:5, vai dizer que o noivo se atrasou, mas dentro de uma cultura, dentro da verdade da esfera espiritual, o noivo jamais se atrasará. O que aconteceu então, irmão Roberto? A noiva não está pronta. Resumo a minha fala dizendo: a noiva ainda não se aprontou para essa núpcia. Irmão Gilsomar.
e quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Deus. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.